Capítulo 6. Havia 60 mulheres no bloco C, 4 em cada cela. Rostos espiavam de trás das barras, enquanto Tracy era conduzida pelo corredor comprido e mal cheiroso. As expressões variavam da indiferença ao desejo e ao ódio. Tracy tinha a sensação de que andava por baixo d'água, em alguma terra estranha e desconhecida, uma forasteira, num sonho que se desenrolava lentamente. A chamada ao gabinete do diretor fora a sua última tênue esperança. Agora nada mais restava, nada além da perspectiva atordoante de ficar encarcerada naquele purgatório pelos próximos 15 anos. A guarda abriu a porta de uma cela. Entre! Tracy piscou, olhou ao redor. Havia 3 mulheres na cela, observando-a em silêncio. Vamos logo, insistiu a guarda. Tracy hesitou por mais um instante. Depois entrou na cela. Ouviu a porta bater nas suas costas. Estava em casa. Na cela apertada mal cabia os 4 catres. Uma mesinha com um espelho quebrado por cima, 4 armários pequenos, um vaso sem tampa no canto. As companheiras de cela fitavam-na fixamente. A mulher porto-riquenha rompeu o silêncio. Parece que temos uma nova colega de cela. Sua voz era profunda e gutural. Seria bonita se não fosse por uma cicatriz lívida de faca que se estendia da têmpora à garganta. Parecia não ter mais que 14 anos, até que se fitava seus olhos. Uma mexicana atarracada de meia-idade disse: "Que surte verte! Prazer em vê-la. Por que a mandaram para cá, querida?" Tracy estava paralisada demais para responder. A terceira mulher era negra, tinha mais de 1,80 de altura, olhos estreitos e vigilantes, um rosto frio e duro, mais parecendo uma máscara. A cabeça era raspada e o crânio tinha um brilho, preto azulado na débil claridade. Seu catre é ali no canto. Tracy aproximou-se do catre. O colchão era imundo, manchado com os excrementos que só Deus sabia de quantas ocupantes anteriores. Ela não foi capaz de tocá-lo e involuntariamente manifestou sua repulsa. Eu não posso dormir nesse colchão. A gorda mexicana sorriu. Nem precisa, meu bem. Hay tiempo. Pode dormir no meu. Tracy percebeu subitamente as tendências ocultas na cela, atingindo-a como uma força física. As 3 mulheres observaram-na atentamente, fazendo-a sentir-se nua. Carne fresca. Ela sentiu-se subitamente aterrorizada. Estou enganada, pensou Tracy. Oh, por favor, permita que eu esteja enganada. Ela recuperou a voz. Com quem eu posso falar para conseguir um colchão limpo? Com Deus! Exclamou a mulher negra. Mas ele não tem aparecido por aqui ultimamente. Tracy virou-se para olhar novamente o colchão. Diversas baratas pretas e grandes rastejavam por cima. Não posso ficar nesse lugar, pensou Tracy. Acabarei louca. Como se lesse seus pensamentos, a preta comentou nesse momento. Siga com a correnteza, meu bem. O melhor consenso que posso dar é o de te tentar fazer com que tudo lhe seja mais fácil aqui. A voz do diretor soava nitidamente nos ouvidos de Tracy. A mulher negra continuou a falar. Sou Ernestine Little Chap. Ela acenou com a cabeça para a mulher da cicatriz. Aquela é Lola, é de Porto Rico, e a gorda aqui é Paulita, do México. Quem é você? Eu sou Tracy Whitney. Ela quase dissera, eu era Tracy Whitney. Tinha a sensação de pesadelo de estar perdendo a identidade. Um espasmo de náusea percorreu-lhe o corpo e segurou-se na beira do catre para se firmar. De onde você vem, meu bem? Indagou a mulher gorda. Desculpe, mas não estou com vontade de conversar. Tracy sentia-se subitamente fraca demais para ficar de pé. Arriou na beira do catre imundo, enxugou as gotas de suor frio no rosto com a saia. Meu filho, pensou ela,
Eu deveria ter falado com o diretor que vou ter um filho. Ele me transferirá para uma cela limpa. Talvez até me deixe ficar numa cela sozinha. Ela ouviu passos se aproximando pelo corredor. Uma guarda passava pela cela. Tracy adiantou-se rapidamente até a porta. Com licença, mas preciso falar com o diretor. Eu estou... Mandarei chamá-lo imediatamente, disse a guarda, virando a cabeça para trás, enquanto continuava a seguir adiante. Você não compreende, eu estou... Mas a guarda já estava longe. Tracy comprimiu o punho contra a boca, com toda a força para não chorar. Está doente ou algo parecido, meu bem? Perguntou a porto-riquenha. Tracy sacudiu a cabeça, incapaz de falar. Voltou para o catre e contemplou por um momento, depois se deitou lentamente. Era um ato de desesperança, um ato de rendição. Ela fechou os olhos. O 10º aniversário fora o mais emocionante de sua vida. Vamos jantar no Antones, anunciou o pai. Antones era um nome que evocava outro mundo, um mundo de beleza, encanto e riqueza. Tracy sabia que o pai não tinha muito dinheiro. Poderemos sair em férias no próximo ano, era um refrão constante na casa. E agora eles iam jantar no Antones. A mãe de Tracy vestiu-a com o casaco verde novo. É maravilhoso olhar para vocês duas, o pai se gabou. Estou com as duas mais lindas mulheres de Nova Orleans. Todos ficarão com inveja de mim. O Antones era tudo o que Tracy sonhara, que seria e ainda mais, muito mais. Era um palácio encantado, elegante e decorado com bom gosto. A toalha de mesa branca, pratos com monograma, em prateado e dourado. É um autêntico palácio, pensou Tracy. Aposto que reis e rainhas vêm aqui. Ela estava excitada demais para comer, muito absorvida a contemplar todos os homens e mulheres, tão bem vestidos. Quando eu crescer, Tracy prometeu mesmo, virei ao Antoines todas as noites e trarei papai e mamãe comigo. Você não está comendo, Tracy, disse a mãe. E para agradá-la, Tracy forçou-se a comer um pouco. Havia um bolo para ela com 10 velas. Os maîtres cantaram os parabéns para você. Os outros fregueses se viraram e aplaudiram. Tracy sentiu-se como uma princesa. Podia ouvir lá fora o barulho de um bonde passando. A campainha do bonde era alta e insistente. Hora do jantar, anunciou Ernestine Littlechap. Tracy abriu os olhos. Portas de celas se abriam estrepitosamente por todo o bloco. Tracy permaneceu deitada no catre, tentando desesperadamente se apegar ao passado. Ei, hora do grude! Gritou a jovem porto-riquenha. A simples ideia de comida deixava-a enjoada. Não estou com fome. Paulita, a gorda mexicana, falou. Es llano, é simples. Não querem saber se você está ou não com fome. Todo mundo tem de ir para o refeitório. As presas estavam entrando em fila no corredor lá fora. É melhor você ir ou cairão em cima, advertiu Ernestine. Não posso me mexer, pensou Tracy, ficarei aqui. As companheiras de cela saíram e entraram na fila dupla. Uma guarda baixa e atarracada, de cabelos oxigenados, viu Tracy deitada no catre e gritou. Você não ouviu a campainha? Saia logo daí. Tracy respondeu, obrigada, mas não estou com fome, gostaria que me dispensasse. Os olhos da guarda se arregalaram em incredulidade. Ela entrou furiosa na cela e se aproximou do catre de Tracy. Que merda você pensa que é? Está esperando pelo serviço de quarto? Entre logo na droga dessa fila. Eu poderia incluí-la no relatório por causa disso. Se acontecer novamente, você vai se dar mal, entendeu? Tracy não entendia, não era capaz de entender coisa alguma do que estava lhe acontecendo. Ela deixou o catre, quase se arrastando, e foi para a fila. Ficou parada ao lado da mulher negra. Porque eu... Cale a boca.
Ernestine Littletrap resmungou pelo canto da boca. Não fale na fila. As mulheres foram levadas por um corredor estreito e sem qualquer ventilação, passando por 2 portas gradeadas e entrando num enorme refeitório, cheio de mesas grandes de madeira e muitas cadeiras. Havia um balcão de serviço comprido com compartimentos fumegantes, pelo qual as presas passavam para pegar a comida. O cardápio do dia consistia de um ensopado de atum aguado, vagens murchas, um creme pálido e a opção entre um café fraco ou um suco de fruta artificial. Conchas da comida de aspecto repulsivo eram despejadas nos pratos de metal das presas, enquanto elas avançavam pela fila. As reclusas que serviam por trás do balcão gritavam incessantemente. Todas andando na fila, a próxima. Mantenham a fila em movimento, a próxima. Depois que foi servida, Tracy ficou parada por um momento indecisa, sem saber para onde ir. Ela olhou ao redor à procura de Ernestine Littletrap, mas a mulher negra desaparecera. Tracy encaminhou-se para o lugar em que estava sentada Paulita, a gorda mexicana. Havia 20 mulheres à mesa, devorando vorazmente a comida. Tracy olhou o que havia em seu prato, depois empurrou para o lado, enquanto a bile subia e aflorava em sua garganta. Paulita se inclinou e pegou o prato de Tracy. Se não vai comer, então eu fico com isso. Lola disse, ei, é melhor você comer ou não durará muito aqui. Eu não quero durar, pensou Tracy desesperada. Quero morrer. Como essas mulheres suportam viver assim? Há quanto tempo estarão aqui? Meses, anos? Ela pensou na cela fétida, no colchão imundo, sentiu vontade de gritar. Comprimiu as mandíbulas com tanta força que nenhum som podia escapar. A mexicana estava dizendo, se a pegarem sem comer, vão mandá-la para a geladeira. Ela viu a expressão de perplexidade no rosto de Tracy e explicou, o buraco, a solitária, você não gostaria. Lola fez uma pausa, inclinando-se para a frente, antes de acrescentar. É a sua primeira vez aqui, hein? Pois vou lhe dar um aviso, querida. Ernestine Littletrap manda nesse lugar. Seja boazinha com ela e estará feita. 30 minutos depois que as mulheres entraram no refeitório, soou uma campainha alta e todas se levantaram. Paulita arrebatou uma vagem solitária de um prato a seu lado. Tracy juntou-se a ela na fila dupla e as mulheres começaram a marchar de volta às celas. O jantar terminara. Eram 4 horas da tarde. 5 longas horas, suportar antes que as luzes se apagassem. Quando Tracy voltou à cela, Ernestine Littletrap já estava lá. Tracy se perguntou sem qualquer curiosidade onde ela estivera durante o jantar. Ela olhou para o vaso no canto, precisava desesperadamente usá-lo, mas não podia fazê-lo na frente das outras. Esperaria até que as luzes se apagassem. Sentou-se na beira do catre. Ernestine Littletrap disse, soube que você não comeu nada no seu jantar. Isso é uma estupidez. Como ela poderia ter descoberto? E por que se importaria? Como posso falar com o diretor? Apresente um pedido por escrito. As guardas jogam fora. Acham que qualquer mulher que quer falar com o diretor é uma encrenqueira. Ernestine aproximou-se de Tracy. Há uma porção de coisas que podem criar problemas para você aqui. O que precisa é de uma amiga que possa manter você fora dessas encrencas. Ela sorriu, mostrando um dente da frente de ouro, antes de acrescentar suavemente. Alguém que conheça os caminhos do jardim zoológico. Tracy levantou os olhos para o rosto sorridente da mulher. Parecia estar flutuando em algum lugar perto do teto. Era a coisa mais alta que ela já vira. Isso é uma girafa, disse o pai. Estavam no jardim zoológico, no Audubon Park. Tracy adorava o parque. Sempre iam lá aos domingos, a fim de escutar os concertos da banda. Depois, a mãe e o pai levavam-na ao quarto ou ao zoológico. Circulavam devagar, contemplando os animais em suas jaulas. Eles não detestam ficar trancados, papai? O pai riu. Não, Tracy.
Eles têm uma vida maravilhosa. São bem cuidados e alimentados. Seus inimigos não podem pegá-los. Os bichos pareciam infelizes a Tracy. Ela sentiu vontade de abrir as jaulas e deixá-los escapar. Jamais vou querer ficar trancafiada assim, pensou. A campainha de aviso soou por toda a prisão, às 8h45 da noite. As companheiras de cela de Tracy começaram a se despir. Tracy não se mexeu. Lola disse: "Você tem 15 minutos para se aprontar para dormir." As mulheres puseram as camisolas, a guarda loura oxigenada passou pela cela. Parou ao ver Tracy estendida no catre. "Dispa-se." Ela olhou para Ernestine e perguntou: "Não disse a ela?" "Claro, já falamos com ela." A guarda tornou a se virar para Tracy advertindo: "Temos um jeito todo especial de lidar com as encrenqueiras. Faça o que lhe for mandado ou vai se dar mal." A guarda afastou-se pelo corredor. Paulita avisou: "É melhor fazer o que ela diz, meu bem. A velha calcinha de ferro é uma sacana muito escrota." Lentamente, Tracy levantou-se e começou a tirar as roupas, mantendo-se de costas para as outras. Tirou todas as roupas, à exceção das calcinhas, e vestiu a camisola áspera pela cabeça. Sentiu os olhos das outras a observarem-na. "Você tem um corpo muito bonito", comentou Paulito. "Isso mesmo, muito bonito", murmurou Lola. Tracy sentiu um calafrio percorrer-lhe. Ernestine aproximou-se. "Somos duas amigas, cuidaremos direitinho de você." Sua voz estava rouca de excitamento. Tracy virou-se bruscamente. "Deixe-me em paz, todas vocês. Eu não sou desse tipo." A mulher negra soltou uma risada. "Você será qualquer coisa que a gente quiser, meu bem. Hay tiempo. Há bastante tempo." As luzes se apagaram. A escuridão era inimiga de Tracy. Ela sentou na beira do catre, o corpo tenso. Podia sentir as outras esperando para agarrá-la. Ou era a sua imaginação? Estava tão nervosa que tudo lhe parecia uma ameaça. Elas haviam-na ameaçado? Não realmente. Provavelmente tentavam apenas ser amistosas e ela interpretara implicações sinistras em tudo o que diziam. Ouvira falar de atividade homossexual nas prisões, mas isso tinha de ser a exceção e não a regra. Uma prisão não permitiria esse tipo de comportamento. Mesmo assim, persistia uma dúvida inquietante. Ela decidiu que passaria a noite inteira acordada. Se uma delas fizesse qualquer movimento, ela gritaria por socorro. Era responsabilidade das guardas providenciar para que nada acontecesse às reclusas. Tracy garantiu a si mesma que não havia motivo para se preocupar, precisaria apenas se manter alerta. Tracy continuou sentada na beira do catre, no escuro, atenta a cada som. Uma a uma, ouviu as 3 mulheres irem ao vaso usá-lo, voltar a seus catres. Quando não conseguia mais aguentar, Tracy também foi ao vaso, tentou a descarga, mas não funcionava. O fedor era quase insuportável. Ela voltou apressadamente ao catre e tornou a sentar-se na beira. Estará clareando em breve, pensou ela, e pela manhã pedirei para falar com o diretor. Contarei a ele que espera um filho. Ele me transferirá para outra cela. O corpo de Tracy estava tenso, cheio de câimbras. Estendeu-se no catre. E segundos depois sentiu uma coisa rastejar por seu pescoço. Sufocou um grito. Tenho de ficar acordada até de manhã. Tudo estará bem pela manhã, pensou Tracy. 1 minuto de cada vez. Às 3 horas da madrugada, ela não pôde mais manter os olhos abertos. E mergulhou no sono. Foi despertada com uma mão a lhe tapar a boca e outras 2 lhe apertando os seios. Tentou sentar e gritar. Sentiu que lhe arrancavam a camisola e a calcinha. Mãos se insinuaram entre suas coxas, abrindo-lhe as pernas. Tracy lutou selvagemente, fazendo o maior esforço para se levantar. Fique calma e não sairá machucada, sussurrou uma voz na escuridão. Tracy golpeou com os pés na direção da voz. Acertou em carne sólida. Vamos dar uma lição na sacana. Ponham ela no chão.
Um punho duro acertou o rosto de Tracy, outro atingiu-a na barriga. Alguém estava por cima dela, imobilizando-a, sufocando-a, enquanto mãos obscenas a violavam. Tracy desvencilhou-se por um instante, mas uma das mulheres tornou a agarrá-la, bateu com a sua cabeça contra as grades. Ela sentiu o sangue esguichar de seu nariz. Foi derrubada outra vez no chão de concreto. Imobilizaram suas mãos e pernas. Tracy lutou como uma louca, mas não era uma adversária para as três. Sentiu mãos frias e línguas quentes acariciando seu corpo. Suas pernas estavam abertas e então introduziram um objeto para dentro dela. Debateu-se impotente, tentando com o desespero gritar. Um braço passou diante de sua boca e Tracy cravou-lhe os dentes, mordendo com toda a sua força. Houve um grito abafado. Punhos lhe socaram o rosto, então ela mergulhou no pavor, cada vez mais fundo, até que finalmente não sentia mais nada. Foi o clangor metálico da campainha que a despertou. Estava deitada no chão frio de cimento da cela, nua. As três companheiras de cela se agachavam em seus catres. No corredor, Calcinha de Ferro gritava: "Hora de levantar!" Ao passar pela cela, a guarda viu Tracy estendida no chão, no meio de uma pequena poça. O rosto todo machucado, um olho fechado, de tão inchado. "Que diabo está acontecendo por aqui?" Ela destrancou a porta e entrou na cela. Ernestine Littleschap sugeriu: "Ela deve ter caído de seu catre." A guarda aproximou-se de Tracy e cutucou-a com o pé. "Levante-se." Tracy ouviu a voz de uma longa distância. "Isso mesmo", pensou ela, "tenho que me levantar. Tenho que sair daqui." Mas ela foi incapaz de se mexer. O corpo vibrava de dor. A guarda agarrou os cotovelos de Tracy e puxou-a para uma posição sentada. Tracy quase desmaiou da agonia. O que aconteceu? Através de um olho, Tracy divisou os contornos meio indefinidos de suas companheiras de cela, esperando silenciosamente por sua resposta. Eu... Tracy tentou falar, mas as palavras não saíam. Ela tentou de novo e algum instinto atávico profundamente arraigado levou-a a balbuciar: "Eu caí do catre." A guarda disse rispidamente: "Detesto as espertinhas. Vamos metê-la na geladeira até você aprender algum respeito." Era uma forma de esquecimento, um retorno ao útero. Ela estava sozinha no escuro. Não havia móveis na sala, de porão apertada. Apenas um colchão fino e velho sobre o chão frio de cimento. Um buraco fétido no chão servia como vaso. Tracy ficou deitada no escuro, cantarolando para si mesma cantigas folclóricas que o pai lhe ensinara há muitos e muitos anos. Não tinha noção de quão perto se encontrava da beira da insanidade. Não sabia direito onde se achava, mas isso não tinha importância. Somente o sofrimento de seu corpo viciado importava. "Devo ter caído e me machucado, mas mamãe cuidará disso." Ela gritou em voz trêmula: "Mamãe!" Como não houvesse resposta, tornou a resvalar para o sono. Dormiu por 48 horas e a agonia finalmente desvaneceu para a dor. A dor foi diminuindo. Tracy abriu os olhos. Estava cercada pelo nada. Era tão escuro que não podia sequer divisar os contornos da cela. Recordações afloraram, haviam-na levado ao médico. Podia ouvir a voz dele. Uma costela quebrada e um pulso fraturado. Faremos uma atadura. Os cortes e equimoses estão bem ruins, mas vão sarar. Ela perdeu o filho. Tracy balbuciou: "Oh, meu filho. Assassinaram meu filho." E ela chorou. Chorou pela perda do filho, chorou por si mesma, chorou por todo o mundo doente. Tracy continuou deitada no colchão fino, na escuridão fria. Foi dominada por um ódio tão intenso que literalmente sacudiu-lhe o corpo.
Os pensamentos ardiam e flamejavam, até que a mente se esvaziou de toda a emoção, a não ser uma única: vingança. Não era uma vingança dirigida contra as suas companheiras de cela. As três eram tão vítimas quanto ela. Nada disso. Ela queria vingança contra os homens que haviam destruído sua vida. Joe Romano, sua velha me enganou. Não disse que tinha uma filha tão atraente. Anthony Orsatti. Joe Romano trabalha para um homem chamado Anthony Orsatti. Orsatti manda em Nova Orleans. Perry Pope. Declarando-se culpada, você poupa ao Estado a despesa de um julgamento. Juiz Henry Lawrence. Pelos próximos 15 anos, você estará encarcerada na penitenciária meridional da Louisiana para mulheres. Esses eram seus inimigos. E havia ainda Charles, que não a escutara. Se precisava de dinheiro tão desesperadamente, deveria ter falado comigo. Obviamente, eu nunca a conheci de verdade. Terá de fazer o que julgar melhor com seu filho. Ela faria com que todos pagassem, até o último. Não tinha ideia como, mas sabia que o faria. Amanhã, pensou ela, se houver amanhã.